bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, o Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, o Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você tem uma sugestão de tema, também deixa nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71-98472-1124. Vou repetir para vocês, 71-98472-1124. Sim, esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. Hoje nós teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Como é a pincelada? Essas pinceladas. Tá certo. E por falar nisso, minha esposa, nós temos 2 canais, né? O canal do programa Farol, lá no YouTube. E também lá no YouTube, o canal o quê? Diário de Oração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os canais do programa Farol e o Diário de Oração, lá no YouTube, enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook. Isso aí. Você já conhece, a gente sempre fala aqui para vocês, o nosso canal Programa Farol, que tem todos os nossos programas. Nós criamos esse canal para que os nossos programas não ficassem perdidos, porque a gente faz aqui, ele é transmitido também pelo Facebook, e o Facebook está pagando os nossos programas, não só o nosso, mas todos os programas ao vivo. Então, a gente gostaria que você que quisesse acessar, tivesse a possibilidade de acessar e assistir novamente, ou talvez você perdeu algum dia na semana e você gostaria de assistir nosso programa. Então, tá tudo lá. Programa O Farol. Então, canal Programa O Farol lá no YouTube. Tem todos os nossos programas. Você pode chegar lá e somente acessar. Entra, curte, comenta, compartilha e também se inscreve no canal. Envia para um amigo que você ama, uma pessoa que você quer bem. Às vezes tem um amigo do trabalho que está passando por um momento difícil. Esse programa é um programa evangélico que leva a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus. Então aqui você vai encontrar uma palavra de auxílio, de conforto para o seu coração, e você também pode abençoar alguém semeando a palavra de Deus, enviando o nosso programa. Programa O Farol, nosso canal lá no YouTube. Também vamos falar do nosso canal Diário de Oração, que é um canal novo. Abrimos agora em fevereiro, que tem um devocional para você, mulher. Você que às vezes acorda já correndo, na correria do seu dia a dia, casa, marido, filhos, muitos afazeres. Então você vai tirar de 5 a 10 minutos todos os dias para ir lá no nosso canal Diário de Oração no YouTube e ouvir uma mensagem para o seu coração para esse dia. Hoje temos também lá, já está lá, você pode entrar todos os dias a partir das 5 da manhã no canal lá do
do YouTube tem o diário de oração. A partir das 5 horas você pode acessar e ter uma mensagem para o seu coração. Além de você ter uma palavra de fé, você também vai poder ouvir uma oração que vai abençoar a tua vida, vai direcionar a tua vida e vai te dar uma palavra de fé. Então procura lá, canal Diário de Oração, todos os dias temos uma mensagem de fé para você, tá bom? E hoje é sexta-feira, temos o nosso momento... Ele e ela. Então, o nosso momento, hoje, nossa sexta-feira, temos nosso momento Ele e Ela. E vamos para o nosso tema do dia. Você vai falar o tema do dia? Pode ser. Então, vamos lá para o tema do dia. Tema do dia de hoje. Qual é o tema do dia de hoje? Se Jesus olhasse para a sua dedicação hoje, qual seria o perfume que ele sentiria vindo do seu coração? Tema do dia, repetindo. Se Jesus olhasse para a sua dedicação hoje, qual seria o perfume que ele sentiria vindo do seu coração? E aí, minha esposa, o que é que essa pessoa vai responder? O que é que ela vai dizer? Qual o comentário que ela vai colocar? Aí você que escolhe, você pensa, né? E responde aí, participa do nosso programa. Hoje, no nosso momento Ele e Ela, você vai estar falando sobre... Vamos falar sobre o Senhor Jesus. E ela, eu vou estar falando das mulheres que seguiam Jesus. Isso Vamos falar de algumas das mulheres que falaram na Bíblia. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, porque eram muitas, mas a gente vai falar de algumas delas aqui hoje, no nosso momento Ele e Ela. É isso aí. E antes, vamos para a nossa reflexão do dia. E a reflexão de hoje fala sobre o dia em que Bruno parou de se enganar. Bruno sempre dizia que estava tentando melhorar, mas suas atitudes não acompanhavam suas palavras. Ele adiava decisões importantes constantemente e justificava seus erros com desculpas comuns. Dizia que estava cansado ou sem tempo, mas no fundo sabia que estava evitando mudanças. Sua vida começou a ficar estagnada demais. Nada avançava como ele realmente queria. Certa noite, conversando com seu irmão Marcos, ouviu algo que não queria ouvir. Você não está cansado, está acomodado. Aquela frase doeu, mais que críticas anteriores. Bruno ficou em silêncio, refletindo profundamente. Percebeu que estava se enganando diariamente. No dia seguinte, decidiu agir diferente, sem prometer nada para ninguém novamente. Apenas começou a fazer o que precisava. Organizou sua rotina com mais seriedade. Cortou distrações que roubavam seu tempo. Assumiu responsabilidades que evitava antes. Os primeiros dias foram extremamente difíceis, mas ele continuou mesmo sem motivação. Com o tempo, começou a ver progresso real. Sua mente ficou mais clara e firme. Sua confiança começou a crescer naturalmente. Bruno entendeu algo muito importante. Mudança começa quando paramos de mentir e enfrentamos nossas próprias realidades com coragem. A partir disso, sua vida começou a avançar. Não perfeito, mas verdadeiro e consistente. O que é que aprendemos? E o que é que ele aprendeu? A vida muda quando você para de se enganar. Ele enganava para si mesmo. Quando diz assim que quando paramos de mentir, é porque ele mentia para ele mesmo. Ele enganava ele mesmo. Não tenho tempo, não posso. Evitava responsabilidades, evitava coisas
que ele sabia que, de uma certa forma, vamos dizer assim, tomava o tempo dele. Ele queria ocupar o tempo dele com coisas que não fazia ele progredir, que não fazia ele vencer. Ele ficava estagnado, como diz aqui, a vida dele parada. Isso agradava o eu dele, mas isso impedia dele andar para frente. Até o dia em que o irmão dele falou com ele: você não está cansado? Porque tudo para fazer, dizia: não, estou cansado agora, deixa para depois, estou cansado. E o irmão falou: você não está cansado, você está acomodado. E muitas pessoas deixam de conquistar, deixam de fazer o que tem que ser feito por um comodismo. Não é porque está cansado, é porque se acostumou, como diz o outro, a empurrar as coisas com a barriga. E é isso que impede da pessoa andar para frente e vencer. Viver na mesmice, né? Tem pessoas que já estão tão estagnadas, pessoas que estão tão sobrecarregadas com tudo que falam sobre elas. Elas acabam acreditando. Ok. Elas acabam acreditando até na própria mentira delas, que elas mentem para si mesmas, do comodismo. E aí? Vá, se livra aí. Elas acabam acreditando nessas mentiras. Sim. As pessoas dizem tanto que ela é incapaz, dizem tanto que ela não vai conseguir, dizem tanto que ela não deveria estar naquele lugar. Eu sou uma das pessoas que bem sei o que é isso. As pessoas tentam tanto te denegrir, tanto te colocar para baixo, que você acaba acreditando. Sendo que, graças a Deus, que eu não acreditei. Mas, porque eu tive pessoas e também o Espírito do Senhor sempre nos coloca para entender que fomos escolhidos, somos amadas. Quando você entende a sua identidade em Deus, você tem esse suporte de você olhar para frente e dizer: não, Jesus me amou, me escolheu, colocou sobre mim essa capacidade. Mas muitas vezes a pessoa se acomoda tanto naquela mesmice que ela dá desculpa que ele fazia. Sim. A desculpa de estar sempre cansado. As desculpas de sempre: eu não posso, tô cansado, não é que estava cansado, acomodado. A mesmice, aquela vidinha ali, medíocre, a pessoa se acostumou e acaba até achando que está feliz nela, mas a pessoa não está feliz nela. É porque ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não se consegue ver fora daquele lugar. De tanto colocarem, de tanto ela permanecer naquele lugar, que ela acaba aceitando aquela vida. Mas não é essa a vida que Deus escolheu para cada um de nós. Deus escolheu um lugar muito além do que a gente está. Ele nos ama e quer ver a gente vencer e conquistar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Aquilo que a gente pode fazer, sim, a gente tem que fazer. E o impossível quem faz é o Senhor. Mas dar o primeiro passo, ir à luta, aprender, sair daquele comodismo e olhar para frente sempre vai ser a partir da gente. E quando você está sem coragem, pede forças a Deus que Ele te dá. E a vida muda quando você para de se enganar. Com certeza. Vive a realidade. Mas está difícil. Está difícil. Acredite, está difícil e lute para mudar essa dificuldade. Está difícil para todos. Não estou conseguindo. Acredite, não estou conseguindo, mas eu vou lutar para conseguir. E aí você vive essa realidade, luta e vence. Mas se você ficar se enganando, você não vai chegar a lugar algum. Essa foi a nossa reflexão de hoje. O dia em que Bruno parou de se enganar. Isso aí, o dia que Bruno parou de se enganar. Tema do dia: se Jesus olhasse para a sua dedicação hoje, qual seria o perfume que ele sentiria vindo do seu coração? Esse é o nosso tema do dia. Vem participar com a gente. O programa Farol está no ar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é a canção de hoje, que eu não coloquei porque eu botei a abertura, né? Sim, veja aí, para a gente poder chamar a canção e depois da canção nós voltarmos com o momento Ele e Ela. Isso aí. Como todas as sextas-feiras, nós temos aqui no nosso programa o Farol, tá bom? Pronto, vai ser Transborda em Mim. Transborda em Mim. Então, se você estiver colocando seu comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Vou me banhar no teu amor, quero
teu amor transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, estamos de volta, 17 horas 34 minutos, e estamos de volta com todos vocês e dando continuidade ao nosso estudo de todas as sexta-feira, de todas as sextas-feiras, o nosso momento Ele E ela. E hoje, no momento Ele e Ela, ele falando do nosso Senhor Jesus e ela Falando das mulheres que seguiam Jesus. E nós colocamos o nosso momento com Deus do dia de hoje, Lucas capítulo 8, do versículo 2 e 3. Não é isso? É. E diz assim, ó, Lucas, quer dizer, eu já vou começar a ler, né? Depois que a gente vai ler sempre o versículo, né? Começa do início. Aí já fala sobre o caminho das fiéis, seguindo os passos de Jesus. E diz assim, ó, o versículo 2 e 3 de Lucas 8. Isso. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. O olhar de gratidão de Maria Madalena. Antes disso, eu queria falar uma coisa muito importante aqui que falou ao meu coração. Sim. Eu vejo que tantas as pessoas falam sobre sobre a oferta, sobre o dízimo para a obra de Deus, enfim. Você vê que desde sempre isso era visto, era vivido, né? Sim. Porque a obra do Senhor, para ser feita, precisava-se de renda, precisava de dinheiro, precisava-se de ter dinheiro para poder a obra do Senhor. Jesus era ser sustentado como? Se ele parou tudo antes, ele era carpinteiro, ele trabalhava como carpinteiro e se sustentava com o seu ofício. Mas quando ele saiu para fazer as coisas do Senhor, né, ele saiu para fazer aquilo que ele foi chamado e criado para isso, veio ao mundo para entregar a vida por nós, ele trazer o evangelho para as nossas vidas, né? Ele para se entregar por nós, precisava-se do cuidado, precisava-se do dinheiro, precisava para poder. E essas mulheres, elas se dispuseram do que tinha, né? Se dispuseram do que tinha, também além do cuidado, de estar cuidando do Senhor Jesus e de todos os discípulos ali, ela também dava os seus bens para poder a obra de Deus continuar sendo propagada aonde o Senhor Jesus fosse. Era isso. Isso mesmo. Então, continuando, diz assim, ó, o olhar de gratidão, Maria Madalena. Maria Madalena experimentou o maior milagre, a libertação. Sua dedicação não nasceu de uma obrigação religiosa, mas de um amor profundo por quem a viu quando ninguém mais via. Ela nos ensina que quem muito é perdoado, muito ama. Ela foi a última a sair da cruz e a primeira a chegar ao sepulcro. Gente, eu acho muito especial a palavra do Senhor. As pessoas têm que entender que a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é algo que nos faz nos aproximar do Senhor. Porque para pensar. Jesus tinha 12 discípulos. Um desses 12, quer dizer, Jesus tinha mais discípulos, tá? Sim. Mas que andava com ele eram os 12. Um dos 12 o traiu. O outro dos 12 o negou.
Mas todos os outros, junto com quem traiu, o abandonou. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. E os seus discípulos tinham visto maravilhas como essas mulheres viram. Vivenciaram curas também nas suas vidas, porque Pedro viu a sogra dele sendo curada. E eles viveram e experimentaram coisas extraordinárias. Mas você vê o que o medo faz. O medo de manter a sua vida. Por isso diz na palavra de Deus sobre quem quiser manter a sua vida, perderá. Né? E aquela que entregar a sua vida pelo amor, né, do evangelho, estará salvando a sua alma. Sim. E essas mulheres, elas não somente cuidaram do Senhor Jesus, deram seus bens para a obra do Senhor, mas elas ficaram com ele do início até o final. Até o final. E é sobre esse evangelho, é sobre esse tipo de evangelho que as pessoas têm que entender. Quando muitas pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja mais porque o pastor falou isso para mim. Eu não vou mais para a igreja porque aquela membro, aquela irmã me ofendeu. Aquele irmão falou mal de mim. Ou eu não gostei daquilo que aconteceu no culto de evangelização, no culto de enfim. Você está dizendo que o seu compromisso é com essas pessoas. Porque essas mulheres entenderam que o compromisso dela era com quem? Com o Senhor Jesus, por isso que se manteram aos pés dele do início ao fim. Você tocou nesse assunto aí, eu queria salientar algo também. Fale. Aí a pessoa diz assim, não fui mais para a igreja porque eu vi muita coisa errada. E é na igreja que você tem que ver muita coisa errada mesmo. Por quê? Porque ali é o lugar onde se reúnem muitas pessoas erradas. Não tem pessoas certas, não existe pessoas certas. O único bom, até o próprio Senhor Jesus falou que bom é Deus. Então, ali é o local que se reúne as pessoas erradas para buscar aquele que é certo. É onde se reúnem todas as pessoas com diversos problemas. Pessoas, mas são pessoas que elas têm maus olhos, sim, as pessoas dos maus olhos, as pessoas que mentem, que enganam, que julgam, as pessoas que traem, as pessoas que não são fiéis no casamento. São essas pessoas que estão ali, porque elas se reúnem para buscar aquele que é poderoso. Mas nem todo mundo vai se converter. Sim, mas a gente não tem que olhar se todo mundo vai ou não vai. Cada um tem que fazer a sua parte. Jesus não disse assim, olhe para os errados. Ele disse, aquele que quer me seguir. E ainda diz assim, seguir o exemplo dos fiéis. Não olhe para quem está errando. Olhe para quem está fazendo a coisa certa. E você não tem que ter os seus olhos fixos em pessoas. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para aquele que nunca errou. Você não vai para servir a homens. Você não vai para servir a pessoas, você vai para servir a Deus. Então, porque vi muita coisa errada, você vai ver muita coisa errada mesmo. É lá que você vai ver muita coisa errada, mas que você tem que seguir é o Senhor Jesus. Jesus diz, aquele que quer me seguir, então, o que é que ele dá umas recomendações para seguir a ele, para tomar a sua cruz, negar-se dia após dia, não é isso? Assim mesmo, dia após dia. Ainda tomar a sua cruz, quer dizer, ainda tem uma cruz para carregar. Ainda você tem algo para carregar. E aí, seguir a ele. Então, não olhe para pessoas. Olhe para o Senhor Jesus. Pessoas imperfeitas na casa de Deus, buscando a quem é perfeito. Justamente. Mas essas pessoas vão viver o tempo todo imperfeitas? Não. Não, elas vão sendo transformadas dia após dia. Vão sendo lapidadas, transformadas e vão se tornar a imagem e semelhança de Deus na sua índole, no seu caráter, na sua forma de ver? Sim. Mas muitas delas ainda não vão ser transformadas porque elas não deixaram o Senhor Jesus transformar. Mas elas estão ali lutando para que isso aconteça. Por isso que elas estão ali.
as pessoas imperfeitas, as pessoas erradas, para buscar aquele que é certo, para buscar aquele que é perfeito, porque elas querem. Nunca seremos perfeitos, mas quando ele diz assim, buscai a perfeição, não está dizendo buscai ser perfeito, é buscar aquele que é perfeito. Todos os dias. Porque quando a gente busca a Deus, a cada dia, nós, vamos dizer assim, nós recebemos e nos tornamos a imagem daquele que estamos buscando. Então ela foi a última ao sair da cruz. Sim. E a primeira a chegar no sepulcro, né? Porque foi Maria que se encontrou com aqueles dois anjos, Sim. Maria Madalena, né? Que se encontrou com aqueles dois anjos. Onde está o meu Senhor? Sim. Diz para mim que eu vou encontrar, porque onde está o corpo dele, onde foi que jogaram, porque Sim. eles estavam tão desesperados que ela tinha esquecido que ele falou que ia ressuscitar. Sim. Né? E aqueles dois anjos disse: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Né? Então ela foi a última, né? Porque as mulheres ficaram lá até o final, até o último momento. Elas ficaram ali aos pés do Senhor Jesus, né? Até e outra coisa, elas ficaram seguindo a ele, que elas poderiam ter sido maltratadas, humilhadas, e até foi ali muitas pessoas rindo delas, e elas se manteram fiel, se manteram aos pés do Senhor nos momentos que ele estava curando, mas também no momento que ele estava se entregando, se doando e levando os pecados do mundo na cruz do Calvário. Então, muito se fala de uma mulher, o que uma mulher é capaz de fazer por amor, principalmente o amor do nosso Senhor. Sua dedicação ao Senhor tem sido movida pela gratidão por tudo que ele já fez por você? É uma reflexão, né? É uma pergunta. Sua dedicação ao Senhor tem sido movida pela gratidão por tudo que ele já fez por você? Pense nisso. A entrega de propósito, Joana e Susana. Joana tinha uma posição de destaque na alta sociedade, esposa do procurador de Herodes. Mas ela escolheu usar sua influência e recursos para sustentar o ministério de Jesus. Ela nos ensina que nossa posição no mundo serve para alavancar o reino de Deus. Vai dizer alguma coisa? É isso, a gente estava falando sobre, nesse instante eu falei, né? Que elas usaram recursos, quer dizer, Joana era uma mulher da sociedade daquela época. Sim. O marido dela tinha poder, tinha posses, tinha dinheiro, tinha posição social. Mas não foi isso, nem isso a inibiu de se entregar, de se doar e realmente estar ali aos pés do Senhor. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente tem quem tem os seus recursos, você pode usar os seus talentos, usar aquilo que você possui. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou rica. Não é sobre ter dinheiro, é sobre ter disponibilidade. É sobre ter um coração rendido. Rendido. É sobre ter um coração rendido. Eu fui gravar o diário de oração para sair essa palavra, eu fiquei risada. Porque não queria sair direito. Mas enfim, um coração rendido. A se entregar, a se doar. E ela era essa pessoa, né? Ela poderia ficar no seu status, mas ela conheceu o seu bem maior. É isso que eu aprendi. Quando você compreende, você entende que você encontrou o seu bem maior, mais precioso, o amor da sua vida, aquele que te traz completude, completa tudo dentro de você. Você não se apega a nada. A coisas, pessoas, dinheiro, posição, nada te impede de servir ao Senhor. É isso que mostra a Joana, né? Ela tinha posição social, o marido dela era um homem de poder, era um homem que servia a Herodes, sabe? Ela tinha uma reputação a zelar, nada impediu dela servir ao amado da sua alma, sim, ao grande amor da sua vida. E não só servir seguindo a ele, mas a doar os seus bens, ajudar a obra do Senhor, a fazer aquilo. Às vezes você está tão presa às vezes a obra do Senhor precisa de ajuda e você fica aí se prendendo. O que vão fazer? Sendo que você, entregando a sua vida, aquilo que você possui para a obra do Senhor, a sua vida vai ser muito mais abençoada. Né? Não se apegue a coisas supérfluas. Tudo é passageiro, mas o amor de Deus é a única coisa que nos traz vida.
e verdadeiramente transformação. Como você tem usado os talentos e recursos que Deus colocou em suas mãos para servir ao próximo? Então, Às vezes tem uma pessoa na sua igreja que precisa de ajuda, né? De uma cesta básica. Às vezes a pessoa na sua igreja precisa de uma ajuda, está doente, precisa de uma alimentação, precisa de um remédio. Às vezes você pode ser essa pessoa de estender a mão e de ir lá. Não precisa contar para todo mundo. Eu acho, gente, aprende. É uma dica que eu vou dar aqui. Aprende, faça o bem, não conte para ninguém. Estenda a mão ao próximo, ajude. Às vezes é uma vizinha sua que nem é membro da igreja, mas essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes que você vá lá e ajude a fazer um mingau, uma sopa, porque ela está muito doente. Você está ali, você pode estender a mão a essa pessoa. Isso também é evangelizar, isso também é ganhar almas. Não é só quando está dentro da igreja, não é, principalmente é fora dela também, que você leva Jesus para as pessoas. Às vezes, pare de se apegar a tanto a sua dor. Você está passando por um momento muito difícil? Uma dor muito grande, você quer algo muito que Deus faça na sua vida, se doe para o outro, para o próximo. Faça o bem para alguém. Você tira seu foco daquela situação, pega o seu problema, entrega na mão de Deus, deixa dizer assim, Deus, ó, toma o controle, eu vou servir ao Senhor. Olha ao seu redor, que você vai encontrar muitas pessoas para você ajudar e Deus vai te transformar na sua vida bênçãos sem medidas e você vai receber muito mais. com toda certeza. A constância no silêncio. As Marias. Enquanto muitos discípulos fugiram nos momentos de dor, as mulheres permaneceram. Elas estavam lá no Calvário, chorando, cuidando e observando. Elas ensinam que servir ao Senhor é estar presente tanto na festa da multiplicação dos pães, quanto na dor da crucificação. Porque todo mundo fugiu. Todo mundo disse que queria que soltasse Barrabás. A maioria das pessoas que Jesus curou e abençoou viraram as costas para ele quando ele estava ali para a crucificação. Muitas pessoas sentiram medo, muitas pessoas quiseram tratar da sua vida, né? Claro, Jesus iria ser crucificado, sim, estava na palavra de Deus. Mas as pessoas não precisariam virar as costas para ele, porque a palavra do Senhor ia se cumprir, a palavra de Deus ia ter que se cumprir de qualquer maneira. Mas as pessoas viraram as costas para o Senhor. E aquelas mulheres não viraram, elas ficaram aos pés do Senhor até o último instante. Elas permaneceram ali aos pés do Senhor. E o que a gente tem que aprender com essas mulheres? A gente tem que permanecer todos os dias da nossa vida no melhor lugar que existe. Nesse mundo aqui existe um melhor lugar, de joelhos aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor não é só dentro da igreja, tá? É principalmente na sua casa. Hoje eu estava lembrando de Kevin hoje. Sim. Principalmente na sua casa. Principalmente onde você... Porque às vezes você está com tantas lutas, mas você não está aos pés dele, perguntando a ele o que ele quer, pedindo para ele direcionar a sua vida, suas atitudes, as suas decisões, dando a ele controle da sua vida, que é algo muito difícil da gente fazer. A gente quer para ontem, a gente quer tudo para ontem, a gente atropela tudo, a gente atropela a vida. A gente não sabe esperar no Senhor, que é algo importante para nós mulheres, principalmente as mulheres. Eu falo porque eu sou mulher. Nós temos vivido épocas ansiosas demais, querendo que Deus resolva a vida da gente muito rápido, quer que Deus faça tudo para ontem, e não é assim. Existe tempo para tudo debaixo da terra, né? Abaixo do... Como é que fala? Sim. Existe tempo para tudo. Então, você pediu, confia. Confia que Deus está... Eu estou falando isso para mim também, tá? Confia, espera, ora e espera o Senhor fazer, mas não tire os seus olhos dos céus. Faça como Estevão, continue com seus olhos fixados no céu e continue com seus joelhos plantados no chão. Quando você estiver ajoelhada, se volte para o Senhor com seu coração em retidão diante dele e procure viver confiando como essas mulheres que não saíram dos pés de Jesus em nenhum momento. Elas permaneceram. E é delas que estamos falando aqui. É o nome dela, não está o nome nem de todas aqui na Bíblia, mas fala que as mulheres
elas não desistiram do Senhor Jesus. Então hoje eu quero te lembrar, não desista do Senhor Jesus. Não desista da sua fé, não abra mão da sua fé. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, está se achando que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. Se está achando que Ele não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Permaneça como essas mulheres permaneceram, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você está disposta a permanecer fiel a Jesus, mesmo quando o cenário ao redor parece difícil? Porque é fácil servir a Deus quando tudo está fácil. Quando a coisa começa a dificultar, a corda começa a apertar, é que a gente vê as pessoas abandonarem. Quantas vezes eu já ouvi diversas pessoas falando: eu vou sair da igreja. O sair da igreja não é a igreja, o templo. Quando a pessoa diz, vou sair da igreja, ela quer dizer assim, eu não vou mais confiar em Deus. Eu não quero mais nada. Porque eu estou na igreja e não estou vendo nada. Como se a pessoa estivesse na igreja para conquistar coisa, para alcançar. É uma forma dela estar ali para estar alcançando bens. Não. Você está na igreja para servir a Deus. E ali você vai aprender a servir, você vai aprender a fazer a vontade de Deus. É bem que está escrito: se alguém me servir, o Pai honrará. Mas Deus conhece a intenção de cada coração e vê que muitas pessoas querem estar ali não para o servir, mas para ser beneficiada. Como o Senhor Jesus falou na época lá: vocês estão vindo atrás de mim, não é porque viste sinais, mas por causa do pão, da comida que eu te dou. Então as pessoas estavam lá atrás de Jesus, não era porque viam as curas, os milagres, estavam querendo servir. Assim também como hoje. Então, se você se encaixa nisso, então que a partir de hoje você não queira estar na igreja, o dito a palavra, estar na igreja para alcançar benefícios próprios, mas que você esteja na igreja para o servir, para viver para Deus. E Ele conhece a intenção do seu coração, tá bom? Que você o sirva e seja participante daquilo que Deus tem para dar, que é o seu Santo Espírito, a sua santa presença. Concluindo, diz assim, ó: quem, assim como aquelas mulheres... Que? Falei o quê? Quem? Desculpa. Que assim como aquelas mulheres, o nosso sim para Jesus seja regado de coragem e que o nosso serviço seja o perfume que preenche a casa do Senhor. Então vamos viver assim, estando aos pés do Senhor Jesus. Seja quando tudo está bem ou quando a coisa não está bem, quando aperta a corda, quando você olha para os lados, olha para frente, olha para trás e você não consegue ver aquela luz no fim do túnel, mas que você permaneça firme com o Senhor Jesus. Amém. Tá bom? E eu quero convidá-los agora para a oração que nós vamos fazer. E se você estava nessa condição que eu falei, você vai a partir de agora já falar: meu Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estarei servindo ao Senhor. E Deus, Ele vai nos abençoar, tá bom? Vamos falar com Deus? É momento de oração, vamos falar com Ele. Deus amado e querido, estamos na Tua presença, Senhor. Ligamos aqui na terra e é certo, meu Pai, que o Senhor liga nos céus. Meu Pai, conosco está diversas pessoas com diversos problemas, com situações, meu Deus, que ela tem enfrentado e vivido, e de repente muitas delas é o ter abandonado a sua fé, abandonado o Senhor. No momento difícil, essa pessoa, ela vira as costas. No momento de dificuldade, essa pessoa até blasfema, ela diz: cadê Deus que não vê? Mas, meu Deus, ela aprendeu no dia de hoje que ela deve servir ao Senhor, viver para o Senhor, agradar ao Senhor. E não servimos e agradamos quando murmuramos,
quando reclamamos, mas sim, meu Deus, quando nos voltamos para Ti, meu Pai, e servimos ao Senhor, seja as coisas dando certo ou dando errado, seja as coisas acontecendo do jeito que eu espero ou não, que eu esteja servindo ao Senhor, meu Pai. Deus amado e querido, na Tua santa mão, meu Senhor, eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, meu Deus, que a partir de hoje ela vai colocar em prática a Tua palavra, ela vai servir ao Senhor, ela vai, meu Deus, fazer como essas mulheres fizeram, com seus próprios recursos, meu Deus, com aquilo e a habilidade que elas tinham, elas serviam a Ti. E mesmo quando no momento não precisava de habilidade ou recursos, mas elas estavam ali, como diz o estudo, com as suas lágrimas, ali, recebendo benefício e naquele momento recebendo também, participando da dor. Meu Deus, elas estavam contigo, e que sejamos assim, meu Pai, estando contigo em todos os momentos da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, e entrego cada vida nas Tuas mãos, no nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que esse Deus, que é todo-poderoso, que nos ouve, que nos atende, sim, Ele está contigo para te ouvir e para te responder, tá bom? E que estejamos com Ele também em todos os momentos da nossa vida, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, eu peço que você pegue o programa que fica gravado, pegue do início para você pegar todas as bênçãos. Vai lá no nosso canal, o link tá aí, lá no canal do programa O Farol, e você assiste a todos os programas lá, tá certo? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, gente, não teremos o nosso programa, mas terá o Diário de Oração, que tem todos os dias. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube, canal Diário de Oração, e ouvir a mensagem do dia, de sábado e também de domingo. Tem todos os dias, tá bom? Deus abençoe vocês. Se for da vontade do nosso Senhor, segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa, O Farol. Tchau, gente.